Deixa a sua Bíblia aberta também no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Deixa aberta aí a sua Bíblia. Eu quero meditar nessa noite sobre o tema: troque a túnica da maturidade. Diga comigo aí: troque a túnica da maturidade. É certo que quando você era pequeno, tua mãe comprou na rua uma roupa de recém-nascido. Roupa de criança pequena. Com pouco tempo, aquela roupa já não dá mais. Aí a sua mãe acaba transmitindo aquela roupa para uma outra criança. É sempre assim. A roupa que dava na gente com 5 anos de idade, com 8 anos já não dá mais, dependendo do grau e do nível de crescimento que você tem. A gente precisa entender que crescer é um dever, que quem não cresce fica retardado, e quem fica retardado é porque não foi capaz de acompanhar o desenvolvimento, o progresso normal que a vida lhe impõe. Quem fica retardado é porque não conseguiu acompanhar. Mas maturidade não é algo que todo mundo conquista. Muitas pessoas, elas conseguem uma maturidade até biológica, mas muitas não conseguem o mesmo nível de maturidade cognitivo, emocional e espiritual. Por isso elas ficam aquém da vida. Embora tenham uma certa idade de responsabilidade social, de responsabilidade civil, ela não traz em si, na sua estrutura emocional, na sua estrutura espiritual, a capacidade de se adequar ao ambiente onde está. É justamente aí que se encontram as contravenções. É justamente aí que nós não combinamos com o ambiente. E ao invés de sermos o ambiente, nós passamos a ser o camaleão. Nós passamos a nos comportar de acordo com o lugar. Como se diz que o ser humano gosta de se adequar às situações que vive, então ele passa a se adequar às situações, ao invés de fazer com que as situações que estão diante dele mude. Você está entendendo? Eu quero que você perceba que a sua vida biológica, ela mudou porque você cresceu. Você tem uma identidade social, que talvez já tenha mais de 18 anos, que tenha 50 anos, mas isso não quer dizer que você tenha a maturidade de 50 anos. Pode ser que você tenha 50 e tenha uma maturidade de 15. Pode ser que você tenha 15 e tenha uma maturidade de 50. Quem tem 15 e tem uma maturidade de 50 também está certo? Não, porque é preciso nós respeitarmos as nossas fases e os nossos processos. Se eu tenho 15 anos e me comporto como uma pessoa de 50, alguma anomalia existencial aconteceu em mim. Algum trauma da vida me provocou para que eu me comportasse daquele jeito e criasse um mecanismo de defesa ou de resistência para não me comportar vivendo a minha adolescência. E se eu não vivo a minha adolescência agora, lá na frente, cabalmente, eu vou vivê-la de uma forma errada, equivocada. Pois a Bíblia, a palavra de Deus, ela aponta para um amadurecimento e uma necessidade de cada um de nós amadurecer.
e perceber o lugar onde está vivendo, e vivendo naquele lugar, a gente possa realmente se adequar a ele, mas fazê-lo transformar. Eu estou vivendo no século 21, então eu não posso viver com as ideias do século 19. Você já reparou que tem pessoas que são anômalas? O que é uma pessoa anômala? É uma pessoa que está no lugar, mas ela não combina com aquele lugar. Ela é uma anomalia, ela é uma pessoa completamente diferente do ambiente onde ela vive. Muitas pessoas são assim. Isso não combina com uma coisa chamada maturidade. Maturidade é a capacidade que eu tenho de entender, de compreender o meio onde eu vivo e conviver com pessoas, coisas e tempos de acordo com o ambiente onde eu vivo, transformando esse ambiente, transformando pessoas, interagindo com pessoas e não sendo atingido por elas. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. É que tem um barulho aqui que está me incomodando. Cadê Joana, minha parceira? Dá para tirar aí? Consegui tirar esse barulho de compressor. Se puder tirar, eu agradeço, viu? Tem um barulho aqui de compressor, parecendo compressor de borracharia. Quem está ouvindo aí? Aonde é esse barulho? Ah, é do ar-condicionado, é? Ah, então ele não, algum problema ele teve, que ele não tem esse barulho. Mas está aparecendo um compressor de borracharia. Quando a gente vai lá fazer a força do pneu, gasa. O cara liga lá na tomada, liga na tomada, mas tudo bem, já que é o ar-condicionado, tranquilo. Versículo 11 do capítulo 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo está dizendo, no passado. O tempo que Paulo está usando aí, é o tempo do passado. Observe, no início, ele diz, quando eu era. Isso não é nem pretérito, isso não é futuro. Ele está dizendo, quando eu era menino. E aí ele começa a dizer para nós coisas, pistas de que uma pessoa não é madura. A primeira coisa que Paulo usa é uma coisa chamada fala. Ele diz que quando ele era menino, ele falava como menino. Menino tem uma fala muito peculiar. Primeiro, o menino fala o que vem à cabeça. Já viu como é? Criança vem à cabeça, ele fala. Se chegar na sua casa, você der uma comida a ele e ele achar ruim, ele fala o quê? Tá ruim. A gente não fala não. A gente disfarça, né? A gente tá mais ou menos. A gente disfarça. Mas criança não. Criança diz na lata. Só que criança, na mesma hora que está de bem com a pessoa, está de mal. E ele fala isso. Não quero mais ser seu amigo. Não sou mais sua amiga. Os filhos pequenos dizem isso até para a própria mãe e para o próprio pai. Principalmente para a mãe. Não quero mais ser sua amiga. Tem uns que dizem, vou comprar outra mãe. Porque você não está uma mãe boa. Não é assim?
E quando é que você diz isso? Quando é que uma criança reage dizendo isso para você? Quando você diz não a ela. Sim ou não? Quando você diz não, ela não tem estrutura para ouvir o não. A estrutura de uma criança, ela quer sempre ouvir sim. Mãe, quero isso. Mãe, quero aquilo. Mãe, me dá isso. E ela quer que você diga que vai dar. Na hora que você diz não, então ela se comporta de um jeito diferente e começa a falar coisas que não deve. Pois o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino. E isso revela falta de maturidade, de ouvir o não. Quer conhecer uma pessoa? Contrarie ela. Quer saber quem é Ivan Luiz? Me contrarie. Diga não para mim. Não concorde com as minhas ideias. De vez em quando eu posto umas coisas lá na internet, na minha rede social, e minha filha Ivana fala comigo: meu pai, fulano de tal, falou isso. Uma pessoa lá comentou isso. Pastor Zé também fala. Eu digo assim: pastor Zé, minha filha, eu sou igual rádio velho, eu não ligo. No momento em que eu me posto nas redes sociais, exprimo as minhas ideias, eu tenho que estar disposto a ouvir elogios e ouvir críticas. Se eu não tiver um nível de amadurecimento psíquico, emocional, social, então eu nem devo entrar nessa onda de rede social. Porque cada um é livre para expressar as suas ideias, a não ser que mexa com a minha honra. Se mexer com a minha honra já é diferente. Mas discordar de mim, me criticar, ser até duro nas críticas, faz parte do jogo da vida. Você é uma pessoa que costuma ter a casca grossa e absorver os impactos da vida, ou você é uma pessoa que está com uma reserva emocional tão pequena que qualquer coisa te abate? Você sabe que nosso corpo, nós precisamos ter reserva biológica, né? É por isso que a gente faz, que a gente vai para a academia, pega peso. Ainda mais o povo que está assim de meio-dia para tarde, tem que fazer. Porque se ficar doente, o que faz você recuperar é a sua reserva biológica, sabia? É músculo. É o que vai te dar reserva para que você venha melhorar e sair, por exemplo, de uma enfermidade, de um internamento. Pois a mesma coisa acontece do ponto de vista emocional. Tem gente que não tem reserva emocional nenhuma. Qualquer coisa é capaz de derrubar a pessoa. Qualquer coisa já deu uma rasteira. Qualquer situação da vida é uma capoeira. Qualquer situação da vida é um jiu-jitsu, é um taekwondo. Qualquer situação da vida já derrubou a pessoa. Outros não. Vem uma rasteira, ela pula. Vem outra, pula a corda. Vem outra, bate, ela cai e levanta de novo. Sabe por quê? Ela está preparada para os impactos da vida. Irmãos, nós precisamos estar preparados para os impactos da vida. Solange, os impactos da vida são inevitáveis. Um acidente não acontece só porque você foi mal no trânsito. Às vezes você está certinho ali e vem alguém, bate na tua traseira. A gente precisa se fortalecer contra esses impactos. Você sabe qual é o maior desafio dessa vida, irmãos? O maior desafio hoje em dia da escola, da família, da igreja, sabe qual é? É lidar com crianças adultas. Pode gravar isso aí que eu estou dizendo. O maior desafio da sociedade moderna de hoje é lidar com crianças adultas, pessoas que têm idade para assumir seus erros,
que são imputados seus erros, mas são como crianças. Elas não conseguem fazer uma leitura da vida de forma diferente. O apóstolo Paulo começa dizendo que a primeira coisa que eu preciso melhorar, Marco Antônio, para eu ser um homem maduro, é eu saber o que eu falo. Quando a gente controla o que a gente fala, a gente é muito aprovado. Quando você controla, mano, o que você fala, você é muito aprovado. É aquilo que você pensa, mas depois você diz assim: não, eu não posso dizer isso. Olha, a nossa estrutura psíquica é formada de intelecto, emoção e vontade. Nós temos 3 coisas na nossa estrutura do pensamento: intelecto, emoção e vontade. Então tem coisas que eu sei que eu não devo falar, eu tenho vontade de falar, mas eu não falo. Sabe por quê? Porque eu amadureci. Eu não vou falar como um menino de 7 anos que estudava no Instituto Batista, que tudo que vinha à boca dele ele dizia, porque agora eu já não tenho mais 7 anos, agora eu já sou um homem de 56, então agora já não cabe mais. Eu não posso falar coisas de um menino de 7, porque eu vou responder como alguém que tem 56. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, Ivan, eu falava como menino. A minha fala era sem pensar. O que me vinha à boca eu falava. Eu falava coisa errada, eu falava coisa fora de contexto. Paulo está dizendo isso. Depois ele fala de um outro tipo de sensação que revela uma pessoa imatura. Ele diz: eu sentia como menino. Irmãos, menino, qualquer coisa chora e qualquer coisa ri. Já reparou? Menino, qualquer coisa chora e também qualquer coisa ri. Bota os meninos para brincar para você ver. Na hora que um não fizer o que o outro não deu, se ele não tiver estrutura para enfrentar, para bater, ele chora, ele grita. Aí vai o pai e a mãe se meter pelo meio. Sabe por quê? Não tem estrutura, não tem amadurecimento. Eu quero que você pense comigo aqui nessa noite, não apenas do ponto de vista psíquico, mas do ponto de vista espiritual. Porque a Bíblia diz que Jesus era uma criança que crescia em estatura e graça. A gente não cresce só psicologicamente, não. A gente cresce na graça. Por isso que a Bíblia diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento. Crescei aonde? Na graça e no conhecimento. Você conhece uma pessoa que ela é muito fanática, vai para a igreja e agora tudo dela é Deus, tudo dela vê Deus, ou tudo ela vê o diabo? Já viu que tem gente assim? Isso é fanatismo. Olha, eu vi uma nuvem, aquela nuvem ali é um anjo, não tem nada a ver com anjo. Olha, um menino olhou para mim. Quando aquele menino olhou para mim, então aquilo ali foi um aviso de Deus. Fanatismo. A pessoa que vai à igreja e ele busca só o lado espiritual, é a graça, ele fica fanático. E o que busca só o conhecimento, ele vira uma espécie de cartesiano, que é um ateu disfarçado. Cartesiano é aquela pessoa que acha que tudo se explica com a razão. Ele vira um filosófico, um cristão filosófico de Ná. Ele acredita que tudo vai se explicar com a força das palavras. Então eu não devo crescer só na graça e nem só no conhecimento. Eu devo crescer um tiquinho em cada um. Olha, um tiquinho em cada um. Eu vou crescendo e eu vou sendo amadurecido com as coisas do dia a dia, com aquilo que eu vou vivendo. Irmãos, maturidade não é ter cabeça branca, não. Maturidade também não é não ter cabelo. Maturidade é ter mente plena. A minha mente está plena. Eu amadureci. Eu já não sou mais um menino e eu tenho consciência de quem eu sou. Mas também tenho consciência de quem eu não sou. Mas eu vou amadurecendo. Eu vou trocando as minhas roupas de acordo com o meu desenvolvimento.
É isso que a Bíblia diz que acontecia com Samuel. Olha o que diz, que está escrito na palavra de Deus, em Samuel, no capítulo 2, no versículo 18. Samuel 2,18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Irmãos, esse texto, esses 2 versículos, eles têm aqui algo de maturidade implícito dentro dele, que diz que Ana, você sabe, ela teve Samuel, e ela colocou Samuel na casa de Deus. Ela consagrou Samuel ao Senhor, e Samuel foi servir a casa de Deus. Ficava lá com o sacerdote. Ali. Mas a Bíblia diz que todo ano Ana ia ver Samuel. Mas todo ano Samuel havia crescido. E Ana trazia uma túnica nova. Todo ano ela já preparava a túnica, porque ela dizia consigo: meu filho Samuel cresceu. Então a túnica do ano passado já está apertada nele, já não está dando mais para ele. Ana levava uma túnica nova e ele ia vestindo, e ele vestia, a cada ano ele vestia, até que Samuel chegou em um nível de tamanho que ele parou de crescer e a túnica ficou como sacerdote. Você sabe por quê que isso aqui acontece na palavra de Deus? Para nos mostrar, para mostrar a mim e mostrar a você, que nós precisamos mudar nossa túnica. Talvez a túnica que você tinha o ano passado, a roupa espiritual, emocional que você vestiu o ano passado, não é uma roupa que você tem que vestir hoje. Você precisa mudar de consciência. É o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 2, verso 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos através de quê? Da renovação do vosso entendimento. Porque aí eu vou experimentar esse amadurecimento diante de Deus. Eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Mas como eu vou experimentar coisas novas de Deus se eu não me comporto como alguém que está preparado para receber o novo? Ou você acha certo dar uma moto ou um carro a um menino de 10 anos? Vai fazer besteira. Ele não está pronto, ele não está preparado, ele ainda não tem a responsabilidade suficiente para aquilo. E o apóstolo Paulo, combinando com este versículo de 1 Samuel, ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, e eu discorria, ou seja, eu raciocinava como menino. Aí ele diz: mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas próprias de menino. Irmãos, isso aqui, na palavra de Deus, quer dizer para você assim: ó, Marilda, você precisa a cada dia desenvolver. Você não pode ser a mesma Marilda daqui a um ano, a mesma Marilda que está aqui hoje. Daqui a um ano você tem que ter um outro nível. Você precisa crescer, você precisa sair dessa inércia, precisa sair, sabe, desse esverdeamento que você está. Você está verde. Como que uma pessoa fica verde, irmãos, a vida toda? A própria concepção biológica da gente demonstra quem a gente é. Quando você tinha 10 anos, você tinha uma estrutura. Hoje você tem uma outra estrutura. Quando eu amadureço, eu começo a observar, eu vejo que as coisas não são bem como deveriam ser. Eu preciso transformar as coisas que estão em meu entorno. A Bíblia nos conta que o apóstolo Pedro, ele era judeu e Paulo era gentil. Pedro, ele se juntou com o povo gentil e passou a fazer coisas igual ao povo gentil. Ou seja,
passou a deixar os costumes judaicos. Mas de repente, as pessoas do judaísmo chegam perto de Pedro e vê que Pedro está se comportando igual a um gentio e começa a criticá-lo. Aí ele começa a se afastar. Ele já não quer mais andar com gentios. Aí o apóstolo Paulo chega para ele, e é aí que Paulo diz: eu resisti cara a cara, porque era resistível. Paulo chega para ele e diz: você não está agindo correto. Se você entendeu a palavra de Deus, você precisa entender o gentio. Tem gente que deixa de cantar porque alguém criticou. Tem gente que deixa de vestir uma roupa porque alguém disse que não está bonita. Tem gente que tem um dom tão lindo, mas porque teve uma crítica de alguém, a pessoa já não quer mais fazer aquilo. Não, porque eu fui criticado, porque falaram alguma coisa de mim. Irmãos, você vai deixar de fazer algo na tua casa, você vai deixar de fazer algo com a tua família, você vai deixar de colocar uma ideia que Deus te deu em prática por causa de crítica. Quem é maduro está preparado para as críticas. Neemias estava preparado para as críticas porque era maduro. 3 governadores mandaram dizer a ele: se você reconstruir esse muro, ele vai cair, uma raposa vai derrubá-lo. Neemias diz: pois, diga a eles que eu estou ocupado fazendo uma grande obra e não posso descer para dar atenção. Amadurecimento faz você saber quem você é, onde você está e para onde você está indo. Você não fica em crise, não. Irmãos, de repente aqui pode ter alguém assim, que essa semana entrou numa crise só porque alguém que lhe criticou, alguém falou alguma coisa de ti, talvez até de tua casa, talvez até da tua comida. Tem gente que faz uma comida e se alguém critica a comida, já entra em crise, e no outro dia para fazer a comida vai ser uma luta. Não, eu preciso saber exatamente. Eu não posso pensar. Paulo diz que a primeira coisa do amadurecimento é falar, a segunda é sentir, e a última é discorrer, é eu raciocinar, é o que eu raciocinei, é o que eu resolvi fazer. Paulo diz: antes eu fazia isso como menino. E quando era que ele está dizendo isso, irmão? É quando ele se converte logo, é quando ele não entendia as coisas direito, mas depois ele passou a entender. E quando ele passa a entender, então ele age de forma diferente. Eu quero que você analise agora a sua própria vida, a sua própria existência diante de Deus. Você está agindo como há 2 anos atrás? Você tem se comportado diante de Deus como no início, quando você começou a servir a Deus? Você tem andado na sua casa ou no seu trabalho como você estava quando começou? Irmão, quando a gente chega num trabalho, a gente chega todo assim, né? Superficial, a gente não entende nada ainda ali, a gente está pisando em ovos. Aí, quando você já tem confiança, você já chega chegando, você já chega modificando coisas, você já chega dando ideias, você já chega confiando no seu taco. Pois é assim que Deus diz que eu e você, William, precisamos ser no protagonismo da nossa vida. Essa vida, irmãos, é um palco. As cortinas se abrem todos os dias, e nós precisamos atuar como protagonistas da nossa história. Não podemos deixar que outras pessoas de coadjuvantes virem protagonistas da nossa história e joguem a gente para detrás da cortina da nossa vida. O apóstolo Paulo está cobrando de cada um de nós: seja adulto, seja inteligente, coloque em prática a maturidade que você adquiriu. Se eu tenho maturidade, eu não vou entrar em crise. Eu não sou maduro, como já disse aqui, porque tenho mais de 50 anos. Eu sou maduro ou não porque eu tenho a minha mente plena. A minha mente agora já está feita. Quem é maduro, irmão,
pensa amplo. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa vem e te traz uma notícia. Olha, fulano de tal disse isso de tu. Tu é maduro. Marla é madura. Ela faz o quê? Vou esperar. Ela chama alguém: ô fulano, como foi mesmo essa conversa? Aí um vem e diz uma coisa para ela. Aí ela pergunta a outro: vem cá fulano, como foi essa conversa mesmo? Ah, foi assim, assim. Ah, não foi daquele outro jeito não? Não, então tá certo. Você não precisou fazer nada, não se desgastou, não brigou com ninguém. Agora a gente imaturo faz, sabe o quê? Quando houve o primeiro sinal de conversa, já perdeu o controle, já brigou com meio mundo de gente, para depois saber que não foi bem daquele jeito que a conversa saiu. Sinal de amadurecimento: você controla o seu temperamento. Você não permite que o teu comportamento, teu temperamento defina quem você é. Então eu, Ivan Luiz, eu tenho um temperamento sanguíneo. Eu sou sanguíneo colérico. Então significa dizer que se eu agir pelo meu temperamento e alguém me disser assim: olha, pastor Ivan, estão mexendo na tua caminhonete aí fora, pelo meu temperamento, senhor Ademir, eu já saio daqui direto de uma voadora no sujeito. Porque eu sou sanguíneo, meu sangue ferve logo. Mas você imagina eu, pastor Ivan, fazendo isso? Não dá para imaginar, né? Sabe por quê? Porque eu não faço. Eu não faço e não farei. Vou chegar dali, vou dizer: e aí, amigo, foi que houve aí? Ô, pastor Ivan, encostei no seu carro sem querer. Meu amigo, vá com Deus, vá na bênção. Você se lembra que eu contei aqui outro dia, da rua que o motoqueiro, o retrovisor do meu carro pegou no retrovisor da moto, e o rapaz veio bater no vidro do meu carro com força? Eu estava com Luizinha. Luizinha falou: meu pai reconciliou aí, ó. O cara estava nervoso. Eu sou sanguíneo, Kelly. Sabe o que me deu vontade de dizer? Seu sujeito, você fica estacionado errado. Eu devia ter levado você com moto e tudo. É o que eu tive vontade de dizer, Gaso. Eu tive vontade de dizer isso a ele. Mas sabe o que eu fiz? Meu amigo, me perdoe quando eu abri o vidro. Sabe o que ele fez, Idália? Meu amigo, me perdoe também. E foi embora. Maturidade. Agora eu queria fazer o quê? Queria brigar. O homem não gosta, o homem gosta de competir com o outro. O homem não aceita a afronta de outro. Mas aquele momento eu fiz o quê? Eu não agi pelo meu impulso. Gente imaturo age por impulso. Gente imaturo deixa a língua dele falar por impulso. Gente imaturo não pensa não, ele fala para depois pensar. Você entende? Como é que você tem agido na sua vida? Quando a tua sogra te diz alguma coisa, tem coisa para mexer mais com uma nora ou com um genro do que a sogra, quando não se dão muito bem, você faz o quê? Aí você briga com ela, aí fica brigado com o marido ou com a mulher. Aí começa, e o inimigo vai tocando piano nos teus neurônios, ó. O inimigo, Satanás, ele toca piano nos neurônios de um bocado de gente que se deixa levar por ele. Não vou fazer porque não é certo. Me chamou para viajar, eu não vou viajar agora porque não posso. Foi na Alves Pereira, deu vontade de comprar 10 sapatos. Tem mulher que compra, se deixar compra. Mas você vai dizer o quê? Mente, eu não vou comprar porque não estou precisando. Pronto, maturidade. Quando eu conseguir chegar nesse nível, aí eu vou trazer para mim os sinais de maturidade. Primeiro sinal de maturidade, saber falar. Olha, saber falar. Primeiro sinal de maturidade. Tiago capítulo 1, verso 19. Bota aí para a gente ler. Tiago capítulo 1, verso 19.
Quando a gente sabe falar, a gente vai saber discorrer, a gente vai saber pensar. A Bíblia diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja o quê? Pronto para ouvir. Está vendo? Tardio para falar e tardio para se irar. Saber sentir e raciocinar. Hebreus 5, 13 e 14. Bota aí. Saber sentir e falar. O que eu sinto, irmãos, determina as minhas ações. O que eu sinto e o que eu penso. Como é que você tem sentido? Como é que você tem pensado? Tem deixado que essas coisas determinem você, ou você determina as coisas? Eu quero, Rose, que você saia daqui hoje pensando assim: olha, tem certas coisas que eu preciso mexer com a minha mente. Tem certas coisas que meu sentimento está me traindo. Gente, sentimento é um negócio que trai a gente. Não haja por sentimento, não. Não haja por sentimento, porque teu sentimento te trai, Nice. Teu sentimento te trai, Mari. Porque a gente sente coisas, muitas vezes, de acordo com o nosso momento. É um momento que você não está bem. É um momento que você está um pouco depressivo. É um momento que você está um pouco triste por alguma situação que te aconteceu. Não haja por sentimento. A gente precisa sentir, pensar e raciocinar. É o que o apóstolo Paulo diz. Olha o que a Bíblia diz: o alimento sólido é para os perfeitos. Está vendo? Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o mal quanto o bem. Olha que coisa linda que um dos apóstolos, o escritor dos Hebreus, diz: mas o alimento sólido é para aquele que é perfeito, maduro. O alimento sólido é para aquele que já cresceu, é para o adulto, o qual, em razão do costume, tem os seus sentidos, está vendo? O seu sentido, o seu sentimento, ele é exercitado. Gente, olha que coisa linda que a Bíblia traz para nós. Quem vê isso aqui, pensa que isso aqui foi algum pensador, algum filósofo ou algum escritor de saúde mental que escreveu. Mas é a Bíblia, a palavra de Deus, que fala de tudo. Tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Isso é amadurecimento. Amadurecimento emocional e espiritual. Amém? Coloca essa palavra no seu coração. Guarda aqui, ó. Eu não vou tomar atitude só pelo meu sentimento. Eu vou pensar, vou sentir, vou raciocinar com maturidade, e só depois é que eu vou tomar uma decisão. Nunca tome decisão em momento de raiva. Lembra daquela historinha dos 3 conselhos? Nunca tome atitude em momento de raiva. A historinha dos 3 conselhos mostra para a gente como a gente deve se comportar. A historinha dos 3 conselhos, vou contar bem rapidinho. Diz que havia um casal muito pobre em uma roça. E eles eram muito pobrezinhos, recém-casados. E aquele rapaz resolve ir embora. E chama a esposa dele e diz assim: olha, eu vou trabalhar um tempo fora, vou ficar um tempo fora, e depois eu volto, para te dar uma condição melhor. Mas eu só vou te pedir uma coisa: seja fiel a mim, porque eu também serei fiel a você. E aquela moça concorda com ele. E ele sai. E vai para uma terra distante trabalhar. E ele trabalha muito tempo. Encontra uma pessoa que agrega ele. E ele trabalha muito tempo. E ele faz um acordo com aquele homem. Ele diz: olha, eu não quero que você me dê o dinheiro, não. Eu quero que você guarde tudo que eu ganhar. E no dia que eu disser eu vou me embora, você me dá meu dinheiro. O patrão diz: está certo, combinado. E ele trabalha anos ali, alguns anos. Depois, quando chega na hora de ir embora, o patrão chega para ele e diz assim: eu te ofereço 2 opções.
eu te dou todo o teu dinheiro, ou eu te dou 3 conselhos. Ou eu te dou 3 conselhos e não te dou o dinheiro. E aí ele diz assim: eu quero os conselhos. O homem chega para ele e diz assim: primeiro, não tome atalho desnecessário na sua vida. Nunca tome atalhos desnecessários. Segundo, não seja curioso para o mal. E terceiro, nunca tome atitudes precipitadas. Vamos repetir os 3 conselhos? Qual foi o primeiro? Nunca o quê? Não tome atalho desnecessário. Segundo, não seja curioso para o mal. Terceiro, não tome atitude em momento de raiva. E ele sai. Ele diz: eu vou me embora. O patrão dele pega um pão e diz assim: 2 pães, e diz: esse daqui você vai comer na estrada, e esse daqui você vai comer quando você chegar em casa. Ele pega os pães e sai. Quando ele vai para sua casa, alguém chega e encontra ele e diz assim: fulano, você está indo para onde? Um atalho aqui que é muito melhor, tu vai chegar mais rápido, ó, é muito mais rápido. Ele se lembra do primeiro conselho: não vou pegar esse atalho não. Depois ele descobre que tinha uma emboscada e que poderiam ter matado. Ele segue viagem. Mais adiante, numa cidadezinha pequenininha, ele se hospeda em uma pensão e paga a pensão e vai lá. E quando ele está dormindo de noite, ele ouve gritos. E quando ele vai sair para ver quem é que está gritando, ele se lembra do segundo conselho: não seja curioso para o mal. Ele volta. No outro dia de manhã, alguém chega para ele e diz: rapaz, você é a primeira pessoa que sobrevive aqui, porque tem uma pessoa aqui que quando alguém sai para ver, ele mata. É uma pessoa que vive urrando aí, está endemoniado. Ele escapou do segundo. E aí ele já está chegando em casa, chegando na casa dele. Quando ele olha de longe, gente, ele vê que a mulher dele não está sozinha. Ele olha entre as árvores e vê a mulher dele acariciando o cabelo de um outro homem, que ela tem assim entre as pernas dela. Ele olha e diz assim: vou matar os 2, ela e o seu amante, porque eu disse a ela que ela não fosse infiel a mim. Ele se lembra do terceiro: nunca tome atitude em momento de raiva. Chega lá, fala com a mulher dele e diz: você não me prometeu que não seria infiel a mim? Ela disse: eu nunca fui infiel a você. O rapaz que você viu entre as minhas pernas é nosso filho. Quando você saiu, eu estava grávida. É o nosso filho que já é um homem. E ele se lembrou dos 3 conselhos. Pega o pão, e quando ele abre, não era o pão, era todo o dinheiro que ele ganhou, que o seu patrão havia colocado dentro de um pão. Ele abre aquele pão, pega o dinheiro, traz para sua família, resolve a situação da sua família, e ele ficou livre de tragédias. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a ouvir os 3 conselhos. Você e eu já tivemos atitude precipitada. E por causa de uma atitude precipitada que tivemos, nós amargamos. Você e eu já fomos curiosos para o mal. E a curiosidade que nós tivemos também nos fez sabotar, nos auto-sabotar. Você também um dia já tomou atalhos desnecessários em sua vida. E porque tomou atalho desnecessário, depois foi pior. Poxa, se eu soubesse, eu não tomava esse atalho aqui. Irmão, tem atalho que não vale a pena você tomar. Tem atalho que vai lhe levar a um lugar ruim. É melhor você rodar mais. Quem é de nós aqui que viajando já não quis pegar um atalho e se deu mal? Estrada péssima, perigosa, pode ter sofrido um assalto. Seja maduro.
Quem é maduro, gente, pensa primeiro, analisa primeiro. Aí você com certeza vai ser como o apóstolo Paulo. Olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu raciocinava como menino, mas agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar e aplauda Jesus bem forte, bem forte. Aleluia, Jesus. Seja bendito o nome dele. Aleluia, Deus.